Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daqueles que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. E no programa desta semana, a entrevista é com o casal Irma e Ivo Pegoraro. Esse é mais um daqueles casos de pessoas que vieram do Rio Grande do Sul para construir a sua história aqui em Francisco Beltrão. Eles se conhecem desde os 10 anos de idade, depois na juventude acabaram se casando e escolheram aqui Francisco Beltrão para construir não só a sua história, mas também a vida profissional, a sua família. E essa é a entrevista que vocês conferem agora. Pois é, a gente se conheceu quando estávamos no terceiro ano do primário. Eu tinha 9 anos, a Irma tinha quase 11. E depois não nos desligamos, pelo menos em pensamento. Estamos até hoje já, 61 anos aí, um ligado, de alguma forma, um ligado ao outro. Ele me convidou, ele ia se formar no ensino médio, no contabilidade, e ele me convidou para madrinha. E eu vim de lá do Rio Grande do Sul, vim para Itapejara e para o Verê para me encontrar com ele, para ser madrinha dele. E aí nós já começamos a namorar. Só que foi no ano que eu terminei o segundo grau aqui em Itapejara, e em 75 eu fui para Curitiba, foi quando eu comecei a fazer jornalismo, e a Irma estava em Painha ainda, em Filho, no Rio Grande, depois foi para Cacique Dobra, lecionando e estudando. Quando ela terminou o segundo grau, nós conseguimos convencer o pai dela para ela ir para Curitiba, o pai não queria, né? Ela foi para Curitiba e nós estudamos juntos aí, né? Eu morava na CEL, Casa do Estudante Universitário, e a Irma na CELC, Casa da Estudante Universitária de Curitiba, né? E até 79, quando eu já estava formado, daí eu entrei na Emater e vim para Francisco Beltrão. E aí nós casamos aqui, começo de 1980, mas a Irma voltou ainda para Curitiba para terminar o curso. E a partir de 1982 foi que nós passamos a viver os dois aqui, direto em Francisco Beltrão. Comecei a ler livros e aquele tempo a gente, a opção que tinha era estudar em Palmas, pensava em fazer letras, virar professor, mas depois eu achei que tinha mais a ver com jornalismo. E deu sorte, passei no primeiro vestibular e não me desliguei mais. Comemorei a primeira vez que eu consegui sobreviver do jornalismo, e até hoje é dele que eu vivo, né? Aí vivi aqueles 12, quase 13 anos trabalhando para o Estado, através da Emater, hoje IDR, e até que criamos o Jornal de Beltrão, em 1989, né? Primeiro o Trave Prosa, em 88, depois o Jornal de Beltrão, e até aqui. Mas naquele tempo já a Irma lecionava aqui, ela pode falar do tempo que ela lecionou, e isso nos ajudou muito, né? Aqueles períodos difíceis aí, ela segurava as pontas também, parte financeira também em casa, então a gente sempre foi um ajudando o outro, né? Naquele tempo era muito bom, eu gostava de lecionar. Tinha aula às vezes de manhã, de tarde e de noite. E aí foi surgindo os filhos, chegou primeiro a Camila e eu continuei lecionando. Mudava de colégio às vezes, mas continuava lecionando. Depois veio o Bruno, aí veio o Adolfo, e eu com 3 às vezes no colo ali, e ali preparando minhas aulas, mas foi muito gratificante. Eu gosto muito de lembrar desse tempo, e foi o tempo que daí, como diz o Ivo, né, consegui segurar as pontas, porque 3 filhos não era fácil. O Ivo saiu da Emater para vir se dedicar ao Jornal de Beltrão, e nós sobrevivemos do meu salário.
E hoje eu reencontro com ex-alunos. É muita emoção. Ah, é sempre muito bom em todos os lugares que eu vou, porque eu lecionei em Paim Filho, no Rio Grande do Sul. Eu lecionei em 2 comunidades lá. Daí fui para Cacique Doble, depois fui para Curitiba lecionar, e daí vim para Beltrão. E em Beltrão eu lecionei em quase todos os colégios também, passei por todos quase. Então é uma experiência muito boa. Agora, uma coisa marcante para nós, Rui, foi Francisco Beltrão. Nos cativou. Eu fui convidado no tempo da Emater para voltar para Curitiba, mas não aceitei. E é uma decisão que você tem que pensar bem, porque define sua vida, né? Ou fica, ou volta para lá, ou fica aqui. Naquele tempo, o jornalismo parecia que era uma profissão mais para a cidade grande, mas a gente acreditou aqui, né? Acreditou no potencial daqui e acertou, porque Francisco Beltrão, puxa vida, cresceu sempre crescendo, né? Então a gente cresceu junto. Criamos a nossa família, eu participei da criação do jornal até hoje, né? E vimos muita coisa acontecer aqui, muita coisa positiva acontecendo. Fizemos muitos amigos aqui. Eu acho que foi uma opção acertada. Eu vi muitas outras pessoas também que fizeram isso e não estão arrependidas. Acho que é uma terra boa. Beltrão é uma cidade boa porque ela tem o que a gente precisa, né? Não é tão grande, mas ela tem o que a gente precisa. E a gente tendo algo para fazer que a gente gosta, como é o nosso caso, a gente se sente bem. Quantos amigos a gente fez, que nem você, Rui, quantas histórias nós já acompanhamos, né? Quantos momentos bons passamos, né? Tantos outros amigos aí. E isso que eu acho que é importante na vida, né? A gente se sente bem, a gente pode se realizar profissionalmente, familiarmente também. Hoje já temos os nossos netos aí também, que nos animam muito. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Olha, aquele título cidadão honorário do Paraná, eu acho que eu representei muita gente. Foi uma iniciativa do deputado Litro e a gente agradeceu e agradece muito, né? Mas reconhecendo que não foi só por mérito meu, foi por mérito de muita gente, porque eu representei, eu acho, muita gente que veio de fora e se estabeleceu e decidiu ficar aqui no Paraná e trabalhar pelo Paraná. Eu nasci no Rio Grande, sou gaúcho, colorado, lá é colorado ou gremista, né? Eu também tenho muitos amigos gremistas aqui, a gente convive muito com eles, mas torço muito pelo Paraná, minha família é daqui, meus filhos são daqui, né? Agradeço muito esse título que a gente puder fazer pelo Paraná, a gente faz, né? Agradeço muito esse título aí e as demais pessoas também que me ajudaram a receber esse título, né? Não foi só por mérito meu, né? Então, isso foi um estímulo para a gente continuar se dedicando muito a Beltrão e ao Paraná todo, né? Eu sempre procurei me manter ativa. Como eu leio também bastante, leio o Jornal de Beltrão, até não posso deixar de ler, e também sempre fiz muita correção de teses de mestrado, de doutorado, mesmo de universitários. Isso me fez eu me manter em dia com as leis gramaticais, com tudo. E agora estou aqui trabalhando no jornal como revisora. E isso me deu segurança, me dá segurança de estar aqui, porque eu mantive ativa. Não parei e continuei pesquisando sempre. Lógico, se tiver alguma dúvida, a gente pesquisa também. Não se sabe tudo, mas fazem 12 anos que eu me afastei da sala de aula
No começo fiquei com artesanato, fazendo coisas, junto com a minha sogra lá, nós fazemos crochê, bordamos, mas aquilo foi me entediando. E quando o Ivo me convidou para vir para cá, eu pensei, oba, daria um momento para eu mudar de rotina aqui. E foi bom, gostei, estou gostando. E a sua participação também na igreja? Na igreja também eu não era muito ativa, mas a minha sogra foi me puxando. A gente ia na missa junto todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, a gente ia na missa antes da pandemia. Aí veio a pandemia, a gente se retraiu um pouco. E vamos na Legião de Maria, nas terças de tarde, nós temos um grupo e estamos em 10 mulheres, assim, que se oferecem aí lá para rezar, para nós debater sobre alguns assuntos. E lá eu sou secretária também, fui ficando secretária, não tinha quem assumisse esse cargo e acabei ficando. E agora eu não posso faltar, tenho que ir todas as terças-feiras. Eu acho que estava ouvindo até hoje o Major Pitts alertando os jovens namorados, né, para que eles formem um casal equilibrado, porque desde cedo você pode notar quando um está a fim de ajudar o outro ou quando um está a fim de usar o outro, né? Então eu acho que isso é muito importante. Você gostar de alguém, você ir atrás e ter condições de viver com aquela pessoa é uma coisa. Agora, as divergências existem, mas a gente tem que aprender a superar isso, né? Então, acho que vale para os jovens de hoje também, né, de ficar atento, nem ele fala, olha, não gostei de tal coisa de você, tudo bem, agora dizer não faça isso já é meio perigoso, né, quando a pessoa quer mandar muito no outro, né? A gente tem que se aceitar, né? Começo a família dela é gremista, eu colorado. Quando eu vivo de estudante, Rui, eu dizia, você podia fazer jornalismo também, né? E ela dizia, não é o que eu quero. Quer dizer, tem que aceitar, cada um com a sua vocação, os seus gostos, né? Então tem coisas que... eu jogo bola, por exemplo, eu sempre joguei, sempre gostei, né? Ela não joga, então ela me tolera isso, eu levo roupa suja para casa, incomoda, né? Mas eu acho que a gente tem que ser tolerante com as coisas que são divergentes, né? E aproveitar as coisas boas, né? Que são muitas coisas em comum que a gente tem, né? Uma delas no nosso caso aqui, constituir a nossa família, ter os nossos filhos, agora nossos netos. Isso aí, o dia a dia é muito importante, né? Então, eu acho que vale para todos aí que tem certeza que escolheram uma pessoa certa de procurar dar um jeito de se manter, né? Eu acho que tem jeito porque os desafios são os mesmos de sempre, né? E mesmo no nosso caso aí, até hoje a gente conseguiu estar junto e se depender de mim, nós vamos até o fim. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Nem sempre foi tudo fácil. A gente teve também momentos de adversidades, mas eu sempre procurei aceitar que ele tivesse os hobbies dele, como jogar bola, que é uma das principais coisas que ele não pode faltar. Toda semana tem que ter jogo de bola. Mesmo que tenha que viajar, ele primeiro vai jogar bola, depois a gente vai viajar, se a viagem for à tarde, num horário assim. Então eu acabei aprendendo a tolerar isso e a gente não briga por causa disso. Às vezes entra em alguma discussão, mas não é nada sério, não. Eu aceito também
a profissão dele, que também não é fácil, a profissão dele vinha tarde, às vezes tem que sair fazer entrevista, às vezes a gente está viajando e ele faz entrevista nas viagens, e eu às vezes tenho que ficar aceitando isso tudo, eu não posso me revoltar com isso. E também os livros que ele escreve, os livros me roubaram muito ele, mas eu acho que valeu a pena. Estão ali as provas de tudo que ele fez, ele lê para mim aquilo que ele escreve, eu dou alguma opinião e eu vou participando assim junto com ele. Às vezes eu reviso também alguma coisa dos livros dele, e isso a gente vai assim, interagindo um com o outro. Os livros é um sonho que eu tive desde de jovem. Quando comecei a ler, eu pensei, vou escrever meus livros também, né? E tem vários já publicados, alguns ainda em elaboração. Mas meu sonho sempre foi romance, né? E esse último 4 gerações, até eu repeti aqui um capricho que eu tive com o primeiro, Mitos eu publiquei em 96 e 4 gerações de 2018. E são 62 capítulos, né? Se você pegar a primeira letra de cada capítulo, dá uma frase, que é assim: esta obra contém teor do meu alcance. Nosso povo é rico em história e romance. É o resumo aqui da obra, né? Repetindo o que eu fiz em 96 com o primeiro romance, que é Mitos, né? Só que naquele eu cometi um erro, né? A intenção eu acho que foi boa. Eu fiz assim, cada início de capítulo, uma letra que dava uma frase. Então, o primeiro capítulo começa com D, o segundo começa com E, o terceiro com S, e lendo as primeiras 40 letras, dá a frase assim: desde a infância, quando te conheci, eu te amo, irmã. Só que no dia do lançamento, veja, eu pensei que seria a grande revelação, né? A grande surpresa. Aí eu cometi o erro de não falar o nome dela no lançamento. E ela ficou muito revoltada comigo, né? Você falou de todo mundo, não falou de mim, que eu te ajudei. Então, às vezes é assim, né? Às vezes a gente tem a melhor das intenções, né? Mas falha em alguma coisa. Mas foi coisa superada, né? Eu acho que no fim deu tudo certo. É mais um capricho que eu tenho também. E eu sei, ela sempre me ajudou e vai continuar me ajudando a fazer, se eu puder fazer outros livros também, que é mais um sonho que eu estou realizando. Eu sempre dizia que eu tinha 3 sonhos: um era com literatura, um era com futebol. Felizmente eu cheguei já aos 70 e continuo jogando bola. Isso me dá muita alegria, muita satisfação, me ajuda na saúde também. E a família que nós constituímos com a Irma, minha namoradinha de infância. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a nossa cidade, a nossa tão querida Francisco Beltrão. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, vida longa aos nossos entrevistados, aos nossos personagens, e até a semana que vem.